Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Queridos, eu queria optar por fazer pelo menos uma tentativa da gente conseguir ter uma aula em vídeo, né? Então estou gravando essa aula aqui hoje para você. E se isso aqui der certo, isso vai ajudar demais a gente lá nos nossos encontros. A gente não vai precisar fazer encontros tão grandes, às vezes vai ser só um tira-teima de dúvidas, não é? E você já vai ter um material bem mais expressivo na sua mão. Se a gente fosse pegar 4 aulas, ia dar uma coisa bem enxutinha, tá bom? Então preparei uma aula aqui, uma primeira aula. Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, tá bom? E se for necessário, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse esboço aqui também. Não tem problema nenhum, tá? Outro ponto importante é o seguinte, eu fiz um esboço da aula dentro do material da revista. Então, 2 coisas que eu quero pontuar para você. Primeiro, nós temos uma revista. Essa revista foi comprada, essa revista tem um custo elevado, ela custa em torno de R$12. Então, nós temos que aproveitar esse material. Então, vamos evitar aquela ideia da gente pegar a revista, olhar o tema, ir para o material de comentário bíblico, ou livro, ou qualquer outra coisa, e excluir a revista do contexto e ficar apenas com o material que nós coletamos, tá? Eu tenho certeza que você tem condições de coletar um bom nível de material, mas isso não é o certo a se fazer, principalmente porque se você fizer isso, você vai desestimular o aluno a acompanhar a revista. Então, não faz sentido a gente ter a revista, basta apenas a gente ver o índice da revista, né? Compraríamos uma, a gente vê o índice da revista, a gente daria para vocês e vocês pesquisariam. Então, eu fiz uma aula que vai costurar a revista. Tem material a mais? Tem. Você vai poder botar? Vai. Eu só peço que você não fuja muito da linha da revista, tá ok? Para que o aluno tenha condições de acompanhar. Só um minutinho. Maravilha. É só para ver se estava gravando ali direitinho. Então vamos lá. Primeira coisa que a revista traz para a gente é o alvo da nossa lição. Nós estamos falando da pessoa de Enoque. É a primeira lição da nossa revista, tá? O tema é Pessoas como Nós, é o tema da revista, e a aula é sobre a vida de Enoque. O alvo da lição, segundo o autor da revista, é que os alunos precisam saber que todo crente deve andar com Deus de forma elevada. Então, já no alvo da revista, a gente já tem algo que nós devemos priorizar. Né? O que nós queremos? Nós queremos que o aluno, o crente da igreja, ele saiba que ele precisa ter uma vida com Deus, ele precisa andar com Deus, mas esse andar com Deus precisa ser acima da média. Né? Às vezes ele tem uma concepção de andar com Deus, o fato dele vir na igreja, ter sido batizado, não é? Ele ter uma vida, vamos dizer assim, religiosa e tal, e a gente vai tentar levar ele a um nível mais alto, baseado aí na vida do Enoque, tá bom? Os objetivos também que o autor vem trazendo para nós é compreender, a gente vai aprender aqui, compreender o que levou Enoque a ser reconhecido como o homem que andou com Deus. Né? Também amar a Deus a despeito do contexto e das circunstâncias, é aquela ideia de nós termos uma vida cristã de amor a Deus, de crescimento espiritual, independente das coisas que estão acontecendo à nossa volta, tá? E andar também, nós vamos compreender aqui, um dos objetivos que o autor vai mostrando para nós, é o objetivo de andar com Deus diariamente, num desenvolvimento de comunhão com Ele, baseado em caráter e busca de perfeição, né? Então, não é estar com Deus estagnado. Nós temos hoje diversas pessoas dentro da igreja que elas estão estagnadas espiritualmente. A sua vida espiritual não cresce, não se desenvolve, né? Ela não avança espiritualmente. Então a gente vai ver a questão do caráter, mas também desse desenvolvimento, essa busca pela perfeição. A palavra perfeição, se você achar que ela está muito agressiva, você pode substituir pela palavra maturidade, tá bom? Que é esse o sentido da perfeição lá no Novo Testamento, ok? Então, assim, de uma forma resumida, os nossos alunos, eles deverão aprender sobre comunhão com Deus, acima da média, é isso que nós vamos ensinar para eles, caráter cristão
e busca de maturidade espiritual. Esse é o nosso objetivo como professores nessa primeira aula aí dessa revista, tá bom? Então vamos dar início aí, vamos fazer a nossa introdução. E a primeira coisa que a gente precisa entender aí já de imediato é justamente esse conceito da palavra andar com Deus, dessa frase, né? O conceito da palavra andar, mas dentro do contexto dessa frase. Então, se a gente conseguir passar para o aluno essa compreensão do que significa essa palavra andar, a gente vai ajudar, a gente vai colaborar o aluno e vai dar uma riqueza muito grande à nossa lição, porque a gente vai ajudar a entender o valor dessa palavra dentro da vida de Enoque e dentro do texto lá de Gênesis, tá? Acho que eu não falei para vocês aqui aonde se encontram os textos, tá? Mas na revista aí está bem definidinho. O autor da revista trabalha com 3 textos para falar da vida de Enoque. Ele vai usar Gênesis, se eu não me engano é o capítulo 5, ele vai usar Hebreus, capítulo 11, e ele vai usar também aquela carta de Judas, nos versos 14 e 15, que é um texto que você vai ter que se preparar, porque vai ter gente, talvez, comentando sobre esse texto de Judas na sala, tá bom? E a gente vai falar dele aqui, ok? Então vamos lá. O que significa andar? A palavra andar. Está aqui a tradução, né, do dicionário. A palavra halak é o que significa andar, é uma palavra hebraica, tá bom? Então, dentre as várias formas de interpretar essa palavra, existem 2 que vão nos ajudar a entender essa profundidade dessa palavra ali na vida de Enoque. Uma delas é andar ao redor. Então, halak está associado à ideia de uma pessoa que anda em volta da outra, ao redor da outra, está sempre próxima dessa pessoa. Obviamente que o objetivo de halak, o objetivo de estar ao redor, não é só de ficar cercando ali sem nenhum propósito. Existe um propósito da pessoa estar ao redor da outra pessoa, não é? E a ideia é absorver conhecimento, absorver ensino, aprender com aquela pessoa, observar aquela pessoa, ou seja, a ideia do discipulado que a gente tanto fala nas escrituras sagradas. Então a gente poderia até inferir a ideia de que Enoque, ele era um discípulo direto de Deus. Outra tradução que aparece para nós é que halak, no sentido figurado, significa um modo de vida, né? Um estilo de vida, um modus operandi. Então o sujeito anda ao redor do Senhor e desenvolve um estilo de vida baseado naquilo que ele aprende do seu Senhor. Isso é muito profundo, isso é muito impactante. Então você pode dar força e ênfase à palavra andar dentro já da introdução aí da sua aula, tá? Então, o que isso significa na prática da vida do Enoque? Isso significa que Enoque foi um homem que, durante a sua vida, sempre esteve próximo de Deus para desenvolver a sua espiritualidade. Enoque não foi um adorador à distância, ele não foi um seguidor à distância, pelo contrário, Enoque foi um homem que, ele, ao se aproximar de Deus, ele entendeu que ele precisava desenvolver o modo de vida dele baseado nessa relação que ele tinha com Deus. Então ele fez da sua religião um modo de vida, tá bom? Isso nos leva então aí ao primeiro ponto da lição. Qual é o primeiro ponto aí da lição? O autor traz que o andar de Enoque com Deus revelou o seu caráter, não é? Segundo o texto, né, ao que parece, foi depois do nascimento do filho de Enoque que ele começou a desenvolver essa espiritualidade mais próxima de Deus, essa busca de Deus. Isso, obviamente, é uma especulação, mas o texto diz que Enoque tinha, acho que aproximadamente 60 anos de idade, né? Depois você lê o texto, o que eu não fizer aqui, gente, como é aula de professores, você tem a revista, você tem o texto, tá bom? Porque se eu for toda hora, aí vai ficar, o rabo do bicho vai ficar enorme, tá bom? Mas você vai observar aí uma coisa muito claramente, que o Enoque, ele tem acho que 60 ou 65 anos de idade, e a partir do nascimento do seu filho é que ele começa a andar com Deus, e a Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus, né? Então esse nascimento do filho de Enoque foi impactante para ele, e isso acontece com muita gente.
As pessoas, às vezes, elas passam por situações na vida delas e aquilo muda, e ela passa a ser diferente no andar com Deus, no desenvolvimento da sua fé e da sua espiritualidade. Tá? Então, esse tipo de relação com Deus, ele não se desenvolve, esse andar como Enoque andou, né, ele não se desenvolve apenas, com idas e vindas circunstanciais à igreja. Ninguém passa a andar com Deus como Enoque andou só porque vai à igreja e vem da igreja. Não é isso, tá? Então, isso aqui é muito bom você pegar aqui, porque hoje muita gente dentro das igrejas estão aqui e acham que andam com Deus, tá? Também não se faz com cultos emocionais, não é a emoção que o culto proporciona, não é aquele estado de êxtase dentro do culto que me faz uma pessoa que anda com Deus como Enoque andou. Então aqui a gente já está combatendo um pouco o emocionalismo muito presente. As pessoas interpretam a vida espiritual muitas vezes baseada nas suas emoções. Isso também não é o que fez ele andar com Deus. A pessoa também não desenvolve esse andar com Deus sem aprendizado bíblico, porque a palavra ela revela Deus e o Espírito age sobre a palavra. Então não é uma coisa que a gente tem toda hora revelação disso e daquilo, pelo contrário, nós precisamos nos envolver com o estudo da palavra de Deus, com o aprendizado, com o conhecimento de Deus, porque é aí que nós estamos andando ao redor dele. A gente não encontra Deus ali na esquina, a gente não encontra Deus no jardim do Éden, a gente não encontra Deus nas madrugadas sentado esperando a gente para nos ensinar. Ele vai se revelando na sua palavra, tá ok? Deixa eu ver só se está gravando direitinho. Olha. Ih, gente, acho que vai dar certo, hein? Vamos lá. Também não se desenvolve esse andar com Deus sem vida íntima com Deus. Ou seja, existe aquilo que nós vivemos na igreja, isso é muito importante para você, professor, tá? Existe a sua vida lá na igreja, mas tem uma coisa que a gente chama de a sós com Deus. O que é esse a sós com Deus? É a sua intimidade, é o momento em que você entra no teu quarto, que você dobra os seus joelhos, que você ora, que você lê a palavra, que Deus se revela a você através da palavra dele e você se revela a ele através da exposição do seu coração, dos seus pensamentos em oração. Tá? Isso aqui é muito importante para essa vida de andar com Deus como Enoque andou. Tá ok? O autor da revista, ele destaca duas características de Enoque, tá? Nesse primeiro ponto aí, que vai dizer do caráter de Enoque. O primeiro deles, ele chama de sinceridade, muito importante no desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa fé, tá? A sinceridade diz do quanto somos verdadeiros em nossos relacionamentos com Deus. Você lembra, por exemplo, do caso de Pedro, né, quando ele diz para Jesus, eu estou disposto a ir em qualquer lugar, e na hora que ele tem oportunidade de provar isso, ele não consegue. Então, quantas pessoas hoje têm essa ausência da sinceridade? Elas dizem tantas coisas para Deus, elas afirmam, prometem, elas acham que elas são um crente verdadeiro, disposto a entregar a vida. Eu acho até que o Rodrigo falou sobre isso na aula passada, não é? Mas quando a coisa realmente acontece, nós, às vezes, né, a pessoa amarela. Então, a sinceridade é quando nós nos desnudamos, temos coragem de dizer para Deus quem nós somos. Senhor, eu realmente sou fraco na fé, Senhor, eu tenho dificuldade em alguns pontos da minha vida, Senhor, talvez eu não te ame tanto assim. E quando nós falamos talvez alguma coisa positiva para o Senhor, essa positividade tem que realmente ser verdadeira. Então a sinceridade diz muito disso, tá? Então faça a seguinte pergunta a você mesmo e tente responder com sinceridade. Isso é uma coisa para você instigar a classe, tá certo? Por que você busca a Deus? Qual é a sua motivação? O que realmente faz você ir à igreja? O que faz você orar? O que faz você ler a Bíblia? O que faz você renunciar ao pecado? Então, faça essas perguntas para você mesmo e responda entre você e Deus, tá bom? E aí eu dei até algumas possíveis respostas. Você busca Deus por medo?
né? Você tem medo de perder o que você tem medo de ficar doente, tem medo de ir para o inferno, então por isso você busca Deus. Você busca Deus por interesse, né? Você está esperando alguma coisa de Deus, então você vai lá para a igreja, faz oração, entrega dízimo, né? Você tem um interesse na divindade, é por uma questão de consciência, né? Sua consciência pesa, ou então você precisa realmente estar com a sua consciência resolvida. Então muita gente às vezes faz caridade, vai à igreja, né? Mas durante a vida ela não tem nenhuma vida autêntica com Deus, mas ela faz esses atos religiosos por uma questão de consciência, né? Ou é porque Deus, porque quem Deus é, você busca ele pelo quem ele é por isso, né? Então responda aí você com Deus, tá bom? Para falar de sinceridade, o autor vai usar então dois exemplos, né? Um deles é o de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 17, tá? É o pacto entre Deus e Abraão. Nesse pacto, Deus requereu de Abraão que ele fosse íntegro e fiel. É a parte do homem, tá certo? Deus fez um pacto com Abraão ali e disse para ele, olha, o que eu vou exigir de você é integridade e fidelidade, isso é sinceridade, tá? E Abraão precisava então ser sincero com Deus, e Deus tem a parte dele, que é a parte da sustentação, da provisão, né, do crescimento e tudo mais. Você pode ler lá em Gênesis 17, que vai ajudar você a ficar inteirado ali do pacto, tá? Outro exemplo é o exemplo de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses. Nesse texto, Paulo fala da sinceridade dele como pregador da palavra. Ele fala das motivações, ele fala de motivações distorcidas, e a gente já estudou esse texto aqui, que levava algumas pessoas a pregar o evangelho, mas essa pregação era motivada por inveja, né? A motivação não era boa. Está lá em Filipenses 1, verso 10 até 2,15. Depois você dá uma lida lá e Paulo vai mencionar essas pessoas, tá? Esse texto também fala do amor cristão, né? E fala dessa vida sincera com Deus, com a igreja e com o próximo. Então você pode interagir com esses dois textos que o autor dá lá na revista, e baseado nesses textos você reforça a ideia do caráter sincero aí do Enoque, tá bom? E aí eu botei aí uma pergunta, tá? Como você se sente quando você está envolvido num relacionamento onde não há sinceridade? Você consegue pensar nisso? Seja no casamento, no namoro, na amizade, né? Você percebe que não há a sinceridade plena ali da parte do outro. Como isso é angustiante para a gente? E você pode falar, como que Deus se sentiria nisso, né? Em saber que o seu coração não é sincero, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é sincero, mas você não é, né? Então tem tudo isso aí, tá bom? Vamos para diante. Outro ponto para falar da sinceridade, do caráter do Enoque, é a sua obediência, tá? É um ponto importante a se considerar. Quem se relaciona com Deus com sinceridade, ele obedece com a mesma sinceridade a palavra do Senhor e a sua boa e santa vontade, tá? Então, obedecer, a gente sabe isso baseado nas Escrituras, que é melhor do que sacrifícios religiosos. Não que o exercício da religião seja de pouco valor, mas sem obediência sincera ele não tem valor. Então, quantas pessoas se sacrificam, mesmo no Evangelho, né? Em dízimos, em ofertas, ou então de ir para a igreja, de não perde nenhum culto, mas quando ele sai da igreja, quando ele vai para a vida dele, lhe falta obediência, ele ouve mais a si mesmo do que a palavra de Deus, ele toma suas decisões segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Isso aqui é um ponto importante para você bater aí também. E aí está o texto de 1 Samuel, né, capítulo 15, versos 22 até 23, aonde está falando ali, né, eu não estou lembrando aqui exatamente, mas provavelmente sobre a desobediência de Saul, não é? Samuel, porém, respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Tá ok? Uma observação aqui importante, nós estamos vivendo dias de desconstrução da obediência,
desconstrução da submissão, né? Então a gente observa aí como que é desgastante, uma pergunta que eu faço, você já observou como é desgastante lidar com pessoas que não se submetem a ninguém ou a nenhuma regra? Como que é desgastante a gente lidar com pessoas assim. E no relacionamento com Deus, muita gente é essa pessoa desgastante, não é? Então, eu coloquei até um texto bíblico aí que eu devia ter colocado em negrito. Como alguém pode chamar Jesus de Senhor se essa pessoa vive segundo as suas próprias regras e não segundo as regras de Deus? Está lá em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não obedecem a minha palavra? Tá? Então isso aqui bem poderoso, tá? E aí vai nos levando então ao segundo ponto dessa lição que o autor vai trabalhando. Observem, gente, que eu estou costurando a revista, tá certo? Eu estou costurando e a lição tá boa. Tá aqui, nós estamos pegando pontos importantes, tem texto bíblico, nós estamos falando da vida de Enoque. Eu devia ter pego uma água lá para mim. Eu aproveitei que hoje está todo mundo fora de casa, vim do escritório para cá, para poder fazer isso aqui, que é onde eu tenho espaço, né, para poder tentar produzir aqui o vídeo. Então ele vai falar da fé de Enoque. O capítulo 11 de Hebreus, agora ele vai para o capítulo 11. O primeiro tópico ele usou Gênesis, tá? Se eu não me engano é Gênesis 5. Eu não sei se é Gênesis 5, eu acho que é. Tá? Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Depois você vê na sua aí se é Gênesis, na revista tem. A revista acabou que eu deixei a revista ali em cima, né? Eu não sei se é Gênesis 5, tá certo? Ou se é anjo. É uma genealogia dessa aí. Ou é para diante, sei lá. Então, vamos lá. Depois você vai ver aí. Eita, mas caiu um papelado aí. Depois você vai ver aí, tá bom? Agora ele vai usar Hebreus 11, a galeria da fé. É lá que ele vai trabalhar agora, porque lá tem mais também informações de Enoque. Nesse capítulo, a gente vê que homens viveram pela fé, homens morreram pela fé e alguns outros homens venceram pela fé. Isso está aí na revista. Tá? O autor da revista falou exatamente o que eu estou repetindo para você aqui agora, tá bom? E para falar da fé de Enoque, então ele vai usar lá Hebreus 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Então sublinha a palavra arrebatado. De modo que não experimentou a morte. Olha só, ele foi arrebatado, ele não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado ele, também não foi encontrado. 3 coisas que aconteceram com Enoque. Ele foi arrebatado, ele não experimentou a morte e ele não foi encontrado. Porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, olha outro fato sobre a vida de Enoque. Ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Observe que ele usa a vida de Enoque para falar de fé, para dar ênfase à fé, e uma fé que agrada a Deus, tá? Então ele vai dizer, ó, você quer agradar ao Senhor, sem fé é impossível. Então olha para a vida de Enoque, observa a fé de Enoque e vê que lá tem elementos, né, baseado na vida dele, na fé dele, que podem agradar o Senhor, tá? Então no verso 6 o autor de Hebreus chama a nossa atenção para esse fato. Sem fé é impossível agradar a Deus. É como se o autor estivesse chamando a nossa atenção para a necessidade de nós olharmos para o exemplo de fé de Enoque. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá? E aí o autor da revista, ele ressalta 2 características da fé de Enoque. Vamos ver aí. Primeiro, uma fé que arrebata. Ele foi arrebatado, tá certo? Isso quer dizer que se você tiver uma fé igual de Enoque, você vai ter a mesma experiência dele, você não vai experimentar a morte? É isso que nós vamos tentar responder nesse ponto, tá? Enoque ficou conhecido pelo fato de não ter morrido. Essa é a grande sacada de Enoque. Quando você pensa em Enoque, você pensa no cara que não morreu. O cara que foi arrebatado, né? Quem era? O cara que foi arrebatado. Não morreu, tá? E o texto de Hebreus, então, afirma isso, que ele foi arrebatado, Deus levou ele para a eternidade sem que ele experimentasse a morte. Essa é a grande marca da vida desse homem. Não sabemos hoje, né, de pessoas que foram arrebatadas, porque andaram com Deus. No geral, todas elas morreram.
Né? Depois, a única pessoa depois de Enoque que não morreu foi Elias, né? Esse também foi arrebatado, foi embora numa carruagem de fogo. Agora, nós estamos morrendo de lá para cá. Né? E outros homens naquela época importantes também morreram. Moisés morreu, Abraão morreu, né? Embora não encontraram o corpo de Moisés, mas parece que morreu. Né? O rei Davi morreu, até Jesus morreu. Então todo mundo morre, não é verdade? Só esses dois caras que não morreram. Ou vão morrer ainda um dia, não sei. Ih, mistério! Caramba! Tem gente que associa as duas testemunhas que ficaram lá. Ih, não, esquece, deleta, não leva isso para aula. Vamos lá. Eita, nós. Mas é interessante notar que Jesus disse algo muito importante para nós, e isso nós podemos associar. Olha o que Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha como que a gente pode pegar isso, essa fé que arrebata, e associar a essa ideia, né? De certa forma, nós somos poupados, não de morrer, mas dos desprazeres da morte, ou seja, os males penais do pecado executados pela morte, né? Isso pode acontecer pela fé em Jesus Cristo. Então, ainda que o crente morre, né, a sua fé em Cristo Jesus, que é uma fé que agrada a Deus, o livra ele da penalidade da morte, no sentido da morte eterna, né, dessa vida final, dessa condenação, dessa punição severa. E pelo contrário, a Bíblia diz que ele vai ressuscitar para estar com Cristo. Então, nesse sentido, nós somos também arrebatados da morte, tá? Então, a pergunta que a gente coloca aqui para instigar é: você está preparado para esse tipo de arrebatamento? Ou seja, para morrer e ressuscitar em Cristo, né? E a gente está associando o arrebatamento a isso, ao morrer e ressuscitar com Cristo. Ninguém está falando daquele arrebatamento de últimos dias. Se o aluno entrar nessa pegada, não entra nisso com ele. Ah, irmão, nós não estamos falando disso, tá? A gente está usando sentido figurado. O sujeito morre em Cristo, ele é ressurreto para estar com Cristo. Enoque não experimentou a morte. Então, a fé que nos arrebata, a fé que nos livra dos males da morte, no sentido da sua punição severa, que é a perdição eterna, nós somos livres pela fé em Cristo Jesus. É disso que a gente tem que falar, tá bom? Outro ponto da fé é a fé que agrada a Deus. Hebreus 11:5 diz que Enoque agradou a Deus. Logo depois, no verso 6, o autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a fé de Enoque, ela, de certa forma, agradou ao Senhor, tá? Nós já falamos acima, né, falamos lá no início, o que significa andar com Deus. Enoque, ele foi uma pessoa que dedicou a sua vida à comunhão com o Senhor. Ele fez isso depois que o filho dele nasceu. Ele não levou a religião de metigela. Ele não se relacionou com Deus pelas metades. Ele mergulhou na sua fé. Ele foi íntegro e fiel. Íntegro vem da ideia de integridade, de totalidade. Então não havia nada fora da realidade de Enoque, como uma vida secular. Hoje as pessoas vivem muito assim, né? Ela está na igreja, ela é crente, ela está no trabalho, ela é aquela pessoa lá do trabalho, que ela tem que conviver com as outras pessoas, com pecado, sem agredir ninguém. Ela na família dela, ela se constitui uma outra pessoa, então ela é uma pessoa em cada lugar. E nessa divisão de selfies que ela tem, né? Uma parte daquilo está na mão do Senhor, outra parte está na mão dela mesma, outra parte está na mão de outras pessoas. No caso de Enoque, não. No caso de Enoque, houve uma integridade, né? Ele reuniu tudo que ele é e disse: olha, vai andar com o Senhor e vai viver segundo a vontade do Senhor. Tá? Então é isso que agrada a Deus. Enoque foi uma pessoa que dedicou sua vida à comunhão com o Senhor. E essa comunhão, ela foi marcada, né, por 3 características: sinceridade, obediência e comunhão. Isso marcou a vida do relacionamento de Enoque com Deus. E deve ser para nós. Sinceridade, obediência, as duas nós já vimos lá, e comunhão, que é essa pegada de eu andar com Deus, estar envolvido com Deus, aprender com Deus, e nessa comunhão ter crescimento espiritual para a glória dele. Não é uma comunhão só ali, eu tenho comunhão com Deus, não tem nada. O sujeito vem à igreja, canta 2, 3 músicas, lê um texto da palavra de Deus, que tem comunhão com Deus. Não é assim que funciona. Né? A gente viu lá, o que é comunhão?
ela não se faz com idas e vindas na igreja, ela precisa de aporte bíblico, precisa de aprendizado bíblico, ela precisa de tempo a sós com Deus. É assim que a gente constrói uma vida sólida com Deus, tá? Então, tanto a sinceridade, quanto a obediência, quanto a comunhão, na verdade, eles são resultantes da fé. Ou seja, você entregou a vida a Cristo, o que vai aparecer, se a entrega foi verdadeira, é sinceridade, obediência e comunhão. Tá? Então é muito complicado, escuta só isso, a gente ficar insistindo para as pessoas terem sinceridade, obediência e comunhão com Deus, quando na verdade elas deviam expor isso, expressar isso naturalmente, porque elas são crentes em Jesus Cristo, a sua fé está em Cristo, elas conhecem o Evangelho, entenderam o Evangelho, então elas vão responder dessa forma. Tá? Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Tá? Então, além de crermos em Cristo para a salvação, nossa fé deve nos levar a andar com Deus. Eu preciso de fé para me salvar? Preciso, mas eu preciso também de fé para continuar andando com Deus. Olha essa palavra aqui, eu trouxe para vocês um texto do Moody, tá? Olha o que ele vai dizer. No meio da narrativa de nascimentos, existências monótonas e mortes resultantes, o autor subitamente introduz um caráter sublime, o autor de Gênesis, Enoque, que agradou o Senhor e viveu em sua presença imediata. Em um período de deterioração, Enoque deu notável demonstração de sua piedade recomendável. Em pensamentos, palavras, feitos e atitudes, ele viveu de acordo com a vontade divina e levou alegria ao coração do seu Criador. Olha que coisa bonita de você jogar lá no meio dos alunos, para eles entenderem um pouquinho dessa fé de Enoque, do que é andar com Deus, tá bom? Depois, o último ponto da revista, o autor vai falar que é uma parte mais complicadinha, muito enigmática, não sei nem se ele deveria ter pegado aí, mas já que pegou, nós vamos pegar também, tá certo? Que é essa autoridade profética. O autor da revista, ele usa um texto muito enigmático que está lá em Judas, versos 14 e 15, porque Judas só tem um capítulo, né? Que diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Abraão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Amados, não entra em briga aqui nesse texto, tá certo? Isso aqui dá pano para manga, não é o nosso propósito. A gente não tem que estender briga, discussões com ninguém. Às vezes os alunos perdem a noção de que tem visitante dentro da sala. Se é uma coisa que o professor precisa ter, maturidade e, vamos usar uma palavra bem carioca, gingado para lidar com essas situações, tá bom? Então vamos lá. Nós não encontramos na história de Enoque, dentro da revelação bíblica, nada sobre essa fala. Não está lá. O que está em Judas. Mas aonde você vê isso? Da onde que Judas tirou essa história? Tá? Provavelmente ela está no livro apócrifo de Enoque. Não é que seja uma heresia, porque os livros apócrifos, eles trazem contextos históricos que são importantes. E o povo de Israel, de certa forma, eles não tinham só as escrituras sagradas como nós temos. Eles tinham vários livros que eram rabínicos, livros poéticos, históricos, e até esses livros, né, e livros sapienciais também, e livros que eram apócrifos, tornaram apócrifos para nós, mas que revelavam um pouco da cultura, da história e de alguns personagens aí que nós temos no Antigo Testamento, que faz parte da história dos judeus. Então é provável que esse episódio, essa fala, esteja nesse livro apócrifo. Eu não fui conferir, você pode buscar, tá? Nós não encontramos, tá? Mas é possível inferir que a vida de Enoque, ela foi uma mensagem ao mundo pagão. Assim como Noé pregou no mundo antigo quando ele construiu a arca, de certa forma esse homem também pregou com a sua vida em comunhão com Deus, com fé, uma vida que agradava a Deus. Ele foi dando testemunho do que é a santidade
e, de certa forma, do juízo de Deus sobre a impiedade, sobre o paganismo. Isso aconteceu com Noé. À medida que Noé vai construindo aquela arca, mas por que você está construindo um barco desse? Não vai chover, não tem rio aqui para comportar isso, não tem mares aqui para comportar isso. E Noé vai falando de arrependimento. De certa forma, ele está dizendo o que para a humanidade? Eu estou pregando o juízo de Deus. Então pode se associar a essa realidade aí, tá? Existem duas questões em relação à autoridade profética de Enoque. Isso é importante para nós. Para além das discussões teológicas aqui, existem as questões que são éticas, que são importantes, que são aplicações que muitas vezes o aluno quer fugir, porque ele tem problema nisso, tá? Primeiro, autoridade a partir da vida. Ao andar com Deus, como a gente já mencionou, né, Enoque testemunhou com autoridade sobre a fé. Você não vai testemunhar com autoridade sobre fé se você não tem essa vida que agrada a Deus, né? Então, Enoque nos ensina que a vida e a mensagem devem estar bem associadas, né? Não há autoridade onde não há testemunho de conversão. Você quer falar de fé sem a pessoa ser convertida realmente, sem entender o Evangelho, é um problema. Então, você tem que mostrar para os alunos a importância de que a sua vida deles deve estar de acordo com a palavra deles, né? Isso daí vem a autoridade profética. E a sua também, tá, teacher? Então, sua vida te dá autoridade para pegar a verdade do Evangelho? É isso que a gente tem que ver, tá bom? Por isso que eu sempre digo, você para ser professor de escola bíblica, você tem que estar naqueles critérios. Você tem que ter uma vida íntima com Deus, você tem que ser fiel. Imagina um dia que você vai falar de dízimo aqui, você mesmo não é dizimista. Vai falar de oração, você não ora. Vai falar de fé, você não tem, né? Então, tem que ter essa pegada aí, tá bom? Então, autoridade a partir da mensagem do profeta também. Enoque nos ensina que a mensagem divina, ela não pode ser resumida ao que o ser humano quer ouvir. Tá? Existe uma autoridade profética naquilo que nós falamos, e não tem a ver necessariamente com o que as pessoas querem ouvir, não é? Mas a mensagem muitas vezes traz o juízo de Deus sobre a impiedade humana, e nós vamos ter que ter coragem para falar sobre essas coisas, tá? Então, o amor e a justiça de Deus devem ser pregados ao mundo pelo crente. Não é só aquilo que a pessoa quer ouvir, mas o juízo também. Para finalizar, nós temos algumas aplicações, tá? O que é que a gente aprende aqui com Enoque? Eu creio que o principal ensino de Enoque é que nós temos que ser crentes que andam com Deus, como Enoque andou, não é? E esse andar com Deus nos aperfeiçoa. Nós crescemos com isso, né? Eu coloquei aí um texto de Tito aí, que você pode usar ele, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tá? E aí o verso 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. E é isso que você deve ensinar, disse Paulo a Tito, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Amém? Espero que essa aula tenha ajudado você na compreensão da lição, tá? E a partir daqui agora você vai pegar então os elementos principais, vai costurar com as suas ideias, lembrando sempre, não fuja da revista. Você pode inferir? Pode mudar alguma coisa? Claro, mas não fuja muito dessa espinha dorsal, tá bom? Que Deus te abençoe. Se funcionar, a gente faz outra. Forte abraço.